que evita acidente é a direção preventiva. Você não quer ter problema de aquaplanagem? Então, querido, calibre o pneu. Veja se ele está em bom estado. Choveu, tira o pé do acelerador. Testar um carro para uma montadora e testar para um fabricante de pneus, qual que é a relação ali? Qual que é o grande diferencial? A montadora, imagino que você que tem um conhecimento mecânico, você vai passar todo o feedback ali de todos os parâmetros. Agora, do pneu, isso aqui está confiável, não está, qual que é? Uma excelente pergunta. Por quê? Porque ninguém fabrica carro. As pessoas montam. E quem monta um carro são os sistemistas. Então, os testes, na maioria das vezes, quem faz é o sistemista junto com a montadora. A montadora não consegue fazer isso sozinha. Ela tem todos os parâmetros dela de validação. Pneu é a peça mais complexa de todo o sistema. Por quê? Caramba, não sabia. Pode observar, vamos falar de Brasil. Campos de provas no Brasil. Montadora que tem. A Ford tem, de Tatuí. A GM tem, que é o de Cruz Alta. Acabou. De pneus, Pirelli tem, Goodyear tem, Bridgestone tem. Então, e as montadoras, inclusive, utilizam os campos de provas de pneus, porque pneu é uma ciência. E 60% de um carro é pneu. O que dá tração num carro é pneu. O que faz um carro frear é pneu. O que suporta o peso é pneu. O que vai te envolver num acidente perigosíssimo pode ser o pneu. Então, você imagina, para o carro, o pneu, quando a gente fala de tração, ele só é uma engrenagem. Então, para o câmbio, é uma engrenagem. E se essa engrenagem não estiver legal, atrapalha a tração. Para o amortecedor, né, a própria suspensão, o amortecedor é um pneu, que é o primeiro que pega o evento e manda para a suspensão. Então, o pneu é muito importante, não só nos carros de rua, também em competição. 60% de um carro de corrida é pneu. Sim. Por que eles inventam lá de colocar macio, agora não sei o que, as estratégias de pneus? E às vezes uma escolha de pneu errado faz com que o cara perca uma corrida. Né? Porque pneu é um negócio tão tenso que ou eu escolho um pneu que ande muito rápido, mas dura pouco, porque não tem café de graça, ou eu escolho um pneu que dure muito, mas gire mais lento. Então em algum momento você vai ter que fazer essa escolha. Vê como é complexo. Não era mais fácil você fazer um pneu que fosse rápido e durasse muito? Tá, gostaríamos muito, mas a vida não é assim. E aí as situações adversas, né? Cai uma chuva, pneu da chuva, que aí é uma outra... E são dois pneus de chuva. Aí você tem um pneu de seco, aí você tem um pneu de chuva intermediário e tem um pneu de chuva intensa, que no Brasil, inclusive, nesse ano foi a primeira vez que eles tiveram que usar o pneu de chuva intensa. Então tem dois pneus de chuva. Isso muda tudo para o piloto. Muda tudo, muda tudo. Muda a suspensão, então eles mudam o acerto, o carro fica mais mole. E ainda no Fórmula 1, eles têm uma coisa que é o downforce. Então o downforce ajuda ainda eles colocarem esse carro no chão. Você olha como um Fórmula 1 anda na chuva, você fala, não dá para fazer isso num carro de turismo. Por exemplo, eu tenho um título com a Porsche, eu tenho um título com a BMW, eu tenho um título com a Maserati. São carros pesados, mas são carros que não têm downforce. Então, quando você bota um pneu de chuva, cara, o carro escorrega realmente muito no molhado, ele sente muito molhado. Num Fórmula 1, ele sente, mas o piloto fica confiante de acelerar numa reta, por exemplo, porque está sempre empurrando o carro para baixo. Logo chega uma hora ou de nível de pista. O grande problema de aquaplanagem que os carros têm não é nem exatamente, no caso de Fórmula 1, não é nem só os pneus, é que eles são tão baixos que pega no assoalho. E aí ele levanta. E aí perde a aderência. Sim. Mais do que a quantidade de pneu que entra, a quantidade de água que entra dentro do pneu, em função do downforce. O momento crítico do Fórmula 1 na chuva é na frenagem, curvas de baixa, porque aí você não tem downforce. Mas em curva de alta é impressionante o que o Fórmula 1 faz, mesmo no molhado. Mas qual a principal diferença? Desculpa? O que você passa de feedback em relação a pilotar pro... Quando você está testando o pneu, você meio que é obrigado a testar o carro como um todo. Ele é um dos componentes onde você vai falar da aceleração, você vai falar da frenagem, você vai falar do conforto. Você vai passar de velocidades muito baixas até velocidades muito altas. É o pneu que vai fazer com que o carro, por exemplo, consuma menos combustível, né? Se ele tem mais ou menos resistência ao rolamento, se ele está assimétrico, se ele traz feedback para o motorista,
se ele está num comportamento que vai de favor à reação humana do ser humano, enfim, numa crise. Então, por exemplo, eu venho com o carro, faço uma curva em velocidade. O carro tem que sair de frente. Ele não pode sair de traseira. Por quê? A saída de frente, como o ser humano vai reagir? Tirar o pé do acelerador. Quando você tira o pé do acelerador, acontece o diving. Você desacelerou o carro, a frente mergulha, a frente abaixa. Então você fez duas coisas necessárias quando o carro sai de frente. Diminuir a velocidade e dar peso na dianteira. Então, só de fazer isso, você já recupera a saída de frente. Você faz meio que naturalmente, né? É natural. Quando você prega a frente do carro e ele desarma de traseira, aí é contra teu instinto. Primeiro, que a dianteira, ela conversa com o motorista como quem diz: tô escorregando, olha, calma, tá rápido, tira o pé. A frente, ela chega no evento. Quem chega depois? Você. Por último, o eixo traseiro. E quando você está em deslocamento, você não vive com o passado, você vive só com o futuro. O que eu quero dizer? Numa aquaplanagem, quem chega primeiro? O eixo dianteiro. Quem chega depois é você. Você não fica assim, né? Ah, deixa eu esperar o eixo traseiro entrar. Não, você tá, porque a dianteira, a traseira está só acompanhando, ela só segue à frente. Então, quando ela desarma, a correção correta qual é? Virar o volante para o lado contrário da curva. Pensa, eu estou virando para a esquerda, a traseira escapou, eu tenho que virar o volante para falar para o Tico, falar para o Teco, virar o volante para a direita quando eu quero ir para a esquerda. Para alguém que não tem técnica nenhuma de drift, não faz a mínima noção. Ele não tem a técnica. Por ele não ter treinado isso, ele tem um ato reflexo. Se ele treina, ele troca o ato reflexo por um ato condicionado. Então ele faz, de 1000 vezes que ele fez, é automático, ele não pensa para fazer. Então um cara que faz hoje drift, quando o carro faz esse movimento, virar para a direita é instintivo. Porque ele treinou 1000 vezes. Ele não pensa mais para fazer isso, né? Pega um carro de corrida, que não é drift. Fazer drift para ele é muito complexo, porque tudo que ele não quer é o carro saindo de traseira. Então ele briga para o carro não sair. Ou o cara do drift, quando sai, ele já sentiu, ele já viveu aquilo mil vezes. Ele provoca isso, né? Mas até você não ter vivido isso, o que acontece? Quando você vem e o carro escapa, uma pessoa normal, e ele vê que vai perder o carro de controle, como não é algo natural para ele, porém tem um risco envolvido, pelo córtex visual, auditivo e sinestésico vai entrar uma informação. Perigo. Isso vai armar a sua amígdala cerebral, que é responsável, né, pelas suas questões de instinto de sobrevivência, né, e pertencimento. Na hora que ele arma, ele manda uma descarga elétrica para as glândulas suprarrenais e para as glândulas adrenais. Vai vir uma tropa de elite de substância na sua corrente sanguínea. A mais potente delas, a adrenalina. Por que quando a gente se assusta, nosso coração bate muito forte? Porque o coração tem que mandar rápido sangue com adrenalina para membros de ataque e fuga. Perna para correr e braço para dar pancada. É para lá que o sangue vai e ele vai para o músculo que está agregado ao esqueleto. Você olha para o sujeito, ele está branco que nem papel. Tem uma vasoconstrição. Então, tudo isso acontece com você numa fração de segundo. Então não adianta você falar pro cara assim, ó, numa aquaplanagem não freie. Você vai frear, é mais forte do que você. É um ato reflexo. Tanto que eu digo muito, eu palestro demais no setor corporativo para empresas que querem diminuir o número de acidentes, enfim. E eu digo sempre, o que evita acidente não é a direção defensiva. O que evita acidente é a direção preventiva. Você não quer ter problema de aquaplanagem? Então, querido, calibre o pneu. Veja se ele está em bom estado. Choveu, tira o pé do acelerador. Entrou numa curva, entenda que quando você está indo em linha reta, a dianteira é pesada, a traseira é leve. Só que o pneu dianteiro, ele deixa um rastro para o pneu traseiro. Então o pneu traseiro, ele pega ali já o rastro, ele pega menos água. E ele é leve. Só que quando você entra na curva, cada pneu faz o seu caminho. Um caminho diferente. Então o pneu traseiro ficou vulnerável na onda do pneu dianteiro. Se você estiver rápido e tirar o pé do acelerador, se você colocar pneu novo na frente e meia vida atrás, que é o que o pessoal fazia no passado, você vai rodar. Então lá em 1996 eu comecei com essa história. Gente, pneu novo, vamos lá, o carro tem que ter os 4 pneus novos. Faça rodízio periodicamente para quando for trocar os 4.
Mas a gente sabe que quase 70% das pessoas não fazem isso. Sim, Deixa o vai de duplinha ali. Vai de duplinha. Só que quando você for fazer isso, se o pneu que vai ficar, o remanescente, vai ter meia vida, já deixa ele na frente e bota o novo atrás. Para garantir que nessa condição de curva, no eixo que está mais leve e é o eixo mais perigoso, porque diferente do que as pessoas imaginam, o eixo dianteiro é controlável. Nós fizemos 2 matérias para o Autosport que foram muito interessantes. A gente entrou numa curva e a gente trouxe o pessoal do Bugatti, o caramba tal, as 2 vezes, e a gente explodiu um pneu dianteiro. Interlagos, curva do Sol. E, apoiado, bam, estourar o pneu dianteiro. Cara, estourou o pneu dianteiro, roda, bate no chão, você vai lá e para o carro. Mesma curva, estoura o pneu traseiro. Vocês provocavam esse Sim, a gente fazia o estouro. Tinha um mecanismo ali para isso. Tinha um mecanismo para isso. Cara, o carro ficava em 2 rodas, quase capotava quando estourava o traseiro. E nós fizemos isso algumas vezes, para provar o quê? O cara tem um pneu com bolha. Pneu com bolha não serve nem para step. Mas o cara, quando tem um pneu com bolha na frente, ele sente, né? Porque fica assim, ó, no volante. E aquela vibração. Aí o que ele faz? Ele bota para o eixo traseiro. Ou seja, resolveu o problema. Acabou o problema. Não estou sentindo mais. É igual o cara que está com febre, né? Ele coloca o termômetro, aí ele quebra o termômetro. Mas continua com febre, né? Porque você não resolveu o problema, né? O problema está lá, você só não está vendo. Você só não está sentindo, mas o problema está lá. E aí, com a ilusão de que se estourar à frente, cara, você tem acelera, desacelera, você freia, você vira. A traseira ela é parada. Ela tem que ser obediente. Se o eixo traseiro ganhar vida própria, aí você está ferrado. Para um usuário comum, deixa eu falar isso aqui, porque vai ter piloto aqui falando, não, eu acho, mas você é piloto. As pessoas têm muito essa dificuldade, porque ela acha que todo mundo é igual a ela, né? Ela enxerga o mundo através de uma janela e acha que todo mundo está enxergando a mesma coisa. Então, para um usuário comum, é muito complexo segurar um eixo traseiro. Por isso que a gente orienta pneu novo atrás. A gente provou isso por A mais B. A gente quebrou, na verdade, um paradigma que existia. E olha, eu quero acreditar de que a gente conseguiu salvar vidas com isso. Que esse é o grande propósito. Sabe, ajudar as pessoas a terem um carro numa condição... Porque, vamos falar sério aqui. É de uma responsabilidade muito grande você dar uma dica como essa. Sim. Porque você está mexendo com vidas. É isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e saiba muito mais sobre carros elétricos, sobre opiniões, sobre dicas e sobre o futuro. Carros elétricos, você compraria ou não? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!